Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Vamos dar continuidade aí às nossas aulas aí no canal 10 Químicas Foco na Questão. E voltando aqui, né, na perspectiva aqui do canal, que é resolver questões aí mais voltadas para o nível superior, o que não impede também que a gente trate de questões relacionadas ao ensino médio, o Enem, a Olimpíada de Química e outros vestibulares como o FUVEST, Unicamp e o próprio UERJ também. Hoje eu trouxe essa questão aqui, que ela foi extraída de uma prova de concurso elaborada pela Fundação Cefet Minas, para a própria instituição do Cefet Minas Gerais, a prova no ano de 2018, uma questão da prova dissertativa, e ela trata aqui de aspectos qualitativos da termodinâmica. Por isso que eu trouxe esse título bem curioso, porque a ideia-chave para a resposta para argumentar, a ideia-chave central para a construção do argumento aqui, passa muito pelo refrão, por uma das partes do refrão da música do Chico Science, Da Lama ao Caos, da Chico Science e a Nação Zumbi, né? Por isso que eu trouxe essa relação. Então, vamos entender aqui o que pede a questão e depois estabelecer essa relação realmente com a música do Chico Science e Nação Zumbi. Então, pessoal, a questão diz aqui, atualmente é aceito pela comunidade científica que no primeiro bilhão de anos surgiu um organismo simples capaz de replicar a sua estrutura através de um molde molecular, que pode ser considerado como sendo o primeiro material genético, similar ao RNA. Essa abordagem é muito tratada em livros, né, de biologia molecular, né? Algumas estruturas moleculares que foram se autocatalisando, gerando estruturas semelhantes, né, à estrutura molecular do RNA, que podiam estar introduzindo nelas próprias informações para a autorreplicação. Então, aqui, só para a gente dar continuidade, né, feito esse parênteses, para que isso tenha acontecido, um elevado número de átomos. Então, vamos lá. Aqui começa essa parte que vai tratar da termodinâmica. Um elevado número de átomos teve que ser reagrupado, gerando moléculas ordenadas. Então, aqui a gente começa a falar de ordem, né? E muito especializadas. Então, ordenadas e com certo grau de especialização. Considerando esse exemplo, um indivíduo criacionista, então alguém que vem falar da perspectiva criacionista da vida, que a gente não vai debater essa validade disso ou não, mas a gente só vai argumentar, né? Argumentou que a formação do primeiro material genético contraria a segunda lei da termodinâmica. Qual que é a segunda lei da termodinâmica? Em suma, que prevê um aumento das desordens associada a qualquer processo natural espontâneo. Bem, pessoal, aqui, se a gente não fizer uma análise mais profunda, vai haver uma divergência de ideias. Por quê? Se a lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, diz que um processo natural espontâneo só ocorre, né? Obviamente, se ele é natural, só vai ocorrer com o aumento da desordem associada. Aumento da desordem daquele processo. E que a formação das primeiras moléculas que foram na origem aos organismos vivos foi feita de maneira ordenada, há um contrassenso aqui. Porque esse processo foi espontâneo. Tanto é que a gente está aqui. Então, esse processo foi espontâneo. No entanto, ele partiu de uma organização que prevaleceu depois, né? Além de moléculas estarem organizando um grande número de átomos para formar essas cadeias de macromoléculas, né? De RNA e depois de DNA, foram sintetizando também células, que vão ser ali estruturas totalmente organizadas, depois tecidos, depois órgãos, então toda uma hierarquia até formar um organismo vivo, que é o nosso caso. Então, a gente parte de uma grande ordem, desde uma escala molecular, passando por uma escala celular, de tecidos e de órgãos. Então, a gente é uma estrutura totalmente organizada. Então, quer dizer que a origem da vida, né, esse argumento proposto pelo indivíduo criacionista, a origem da vida, ela contraria a lei da termodinâmica? Então, avalie o argumento apresentado pelo indivíduo à luz das leis da termodinâmica. Então, vamos entender primeiro o que vem a ser a grandeza termodinâmica, a função de estado termodinâmica relacionada com o que a gente chama de desordem ou dispersão, o número de possibilidades numa perspectiva mais estatística.
essa grandeza ela é a entropia, a variação de entropia, que é dada aqui por ΔS. Então, todo processo espontâneo, seja ele estudado dentro de um sistema biológico, no sistema físico, né, nesses compartimentos disciplinares, seja em qualquer contexto no universo, todo processo espontâneo ele ocorre com um aumento da entropia, ou seja, a variação da entropia vai ser maior que zero. Mas essa entropia a gente chama entropia do universo. Vou colocar aqui 1 como universo. Então, não é do universo como um todo. O que é o universo? Os conceitos básicos lá da termodinâmica. O universo vai ser a soma do sistema mais a vizinhança. Então, o que a gente tem aqui, que a variação da entropia de um processo, ela tem que implicar no aumento da desordem do universo, ou seja, do entorno, né, da variação de entropia do sistema mais a variação de entropia das vizinhanças. Beleza. Então, a gente decompôs aqui a variação do universo, essa aqui tem que ser maior que zero. Então, ou seja, essa soma aqui vai ter que ser maior que zero. Senão o processo não é espontâneo. Portanto, essa organização que trata o exercício, lá no âmbito molecular, que a gente pode explanar ela para um âmbito de formação de células, de micro-organismos, de tecidos e de órgãos, ela ocorreu sim com uma organização, mas não está contrariando em um momento a lei da termodinâmica, porque essa organização ela é do sistema. A gente vai considerar a molécula formada como sistema e o entorno dela como vizinhança. Esse processo, para ele ser espontâneo, que a gente sabe que ele ocorreu com uma variação de entropia possivelmente negativa do sistema. Ou seja, essa parte aqui, essa variação do sistema, ela sim pode ter sido negativa. E possivelmente foi, pois partiu de um contexto de átomos, né, mais dispersos, com energia mais dissipada, formando uma estrutura muito mais organizada, que a gente vê uma molécula de RNA e até de DNA. A gente vê que ela tem uma forma ali bem definida, então ela tem uma organização. Então, possivelmente, ela partiu de uma situação mais desorganizada para uma situação mais organizada. E isso quer dizer uma diminuição da entropia. Porém, uma diminuição da entropia do sistema. Então, aqui nada contraria a segunda lei da termodinâmica. Porém, para isso ter acontecido espontaneamente, e a gente sabe que aconteceu, tanto que eu já disse, a gente está aqui, tem que ter ocorrido uma variação também de entropia das vizinhanças muito positivas, a ponto que supere a diminuição da entropia, né, que a gente chama de sintropia, a diminuição da entropia em modo dela negativa. Então, a variação da entropia da vizinhança, ela tem que ter sido muito maior que zero. É a mesma coisa, vamos trabalhar com números aqui. Se isso aqui foi menos 1000, dando um exemplo arbitrário, aleatório, se isso aqui foi menos 1000 Joule Kelvin, aqui tem que ter sido no mínimo 1000,00000000001, porque isso supera. Na hora que você somar essa quantidade, infinitesimalmente talvez maior que 1000, mas que você somar com menos 1000, vai dar um número positivo e vai satisfazer essa condição aqui, né? Essa condição que a variação de entropia do universo vai ter que ser maior que zero, que é uma condição que a gente vê lá da desigualdade de Clausius, que a gente não vai trabalhar aqui. O mais bonito e fascinante da termodinâmica é que ela não foi desenvolvida nesse contexto de moléculas, de formação de estruturas biológicas da vida, mas ela se aplica perfeitamente a isso. Um exemplo, pessoal, que a gente vê aqui é o nosso próprio corpo humano. Então, só antes de abrir esse parênteses para a gente estar falando do corpo humano e chegar lá na música do Chico Sainz, em Nação Zumbi, a resposta aqui teria que passar por isso, né? Definição de entropia do universo, falando que o aumento da entropia do universo, ou seja, a soma da entropia do sistema mais a vizinhança, teria que ser maior que zero. E não há problema nenhum em a variação da entropia do sistema ser negativa, desde que a variação da entropia da vizinhança seja tão positiva que supere a variação negativa do sistema, de modo que a soma dessas duas variações seja maior que zero.
Então, teria que passar para isso. A ideia do exercício aqui é explorar aspectos qualitativos da interpretação da termodinâmica, tá? Então, aqui você teria que saber a segunda lei da termodinâmica, relacionar com a entropia e relacionar com sistema e vizinhança. Então, aqui não teria que trabalhar com números, você poderia trabalhar com números simplesmente para exemplos, como eu fiz aqui. Mas explorando mais esse âmbito da questão, vamos falar aqui um pouco da aplicação da segunda lei da termodinâmica aqui, os processos vivos, né, que a gente está falando de formação da vida. Nosso organismo, pessoal, como o nome já diz, é uma estrutura totalmente organizada. Tem hierarquias ali de células para tecidos, para órgãos. Então, para a gente se manter organizado, a gente precisa desorganizar. É o que fala a música composta pelo Chico Sainz, né? Na Lama ao Caos. Eu me organizando, posso desorganizar. Eu desorganizando, posso me organizar. Ou seja, para me manter organizado, corpo, sistema, então eu preciso me organizar. Variação de entropia negativa, certo? Estou me organizando. Eu preciso desorganizar. Eu preciso aumentar a entropia da vizinhança. E, pessoal, como que a gente faz isso? Como que a gente está sempre desorganizando para se manter organizado? A vida é isso. A vida é se manter organizada às custas de desorganizar estruturas ao nosso entorno. Quando a gente para de fazer isso, é quando a gente morre, né? A gente atinge o equilíbrio químico. Muita gente fala, nossa, a gente tem que manter o equilíbrio químico da vida. Gente, se você tiver equilíbrio químico com homeostase é bem diferente, né? Homeostase é a interpretação biológica de equilíbrio ali entre várias funções ali, né? De órgãos tal, que é diferente de equilíbrio químico. Se a gente entra em equilíbrio químico, já vi muita gente falando aí na internet, o equilíbrio químico do corpo. Se você entrar em equilíbrio químico, você está morto, que é a situação que você vai ter zero de energia livre de Gibbs, e a gente vai começar a entropia do nosso sistema, ela começa a ficar também maior que zero, e a gente também não vai operar fora das condições de equilíbrio. Então, a vida é se manter fora do equilíbrio químico e manter-se organizado, porém desorganizando o entorno. Então, a gente só consegue se manter vivo, organizado, a partir da desorganização do entorno. E como que a gente faz essa desorganização do entorno? Vamos pensar pela alimentação. Você foi lá comer uma maçã, que é uma estrutura desorganizada também. Você vai lá, mastiga a maçã, então você já começa a quebrar ela em partes menores, uma transformação física, né? Então, em termos de matéria, não estão mexendo com energia, a gente está aumentando já a entropia ali desse sistema, dessa estrutura, porque ela era uma estrutura bem organizada, agora, a partir do momento que a gente começa a quebrar ela em partes menores, ela já tem mais possibilidades, ela tem arranjos diferentes. Então, isso aumenta a entropia. E a gente parte agora para a questão da digestão. A gente vai quebrando as moléculas ali dos componentes da maçã, os açúcares em moléculas menores, até a gente chegar na glicose. Então, aí já é um processo também que a gente já partir de uma estrutura mais organizada de carboidratos e chegou na glicose. Então, aqui a gente vai escrever vamos escrever aqui a fórmula da glicose. A gente partiu lá de um carboidrato mais elaborado, chegamos na glicose. Com isso também a gente já está desorganizando. Então, eu estou tendo minha organização às custas da desorganização. Certo, pessoal? Então, aqui eu coloquei aqui errado, né? Essa fórmula, já vou apagar aqui, tá? Só um instante. Pessoal, eu coloquei aqui errado, tá? Dei uma patinada aqui, coloquei a forma de glicose errada. Vou consertar aqui. Beleza. Então, a gente chegou de carboidratos mais complexos. Pegamos ali a fruta em pedaços menores, estruturas físicas, já aumentando, diminuindo a complexidade, né? Aumentando o nível de possibilidades de dispersão, né? Partículas mais dispersas, chegamos a ter uma molécula menor, certo? E no estado sólido, né? A partir do momento que ela vai entrar ali no nosso sangue, estado sólido. E dentro do metabolismo, a gente tem essa equação aqui geral, da oxidação da glicose, né? Para obtenção, transformação de energia útil para o nosso organismo, reagir com oxigênio, de forma gasosa,
aqui sólido, uma estrutura ainda organizada, não tanto quanto a maçã inteira ou os carboidratos que tinham nela, mas ainda é uma estrutura organizada, porque ela está num estado de condensação, num estado de agregação da matéria aqui condensado, e aqui a gente já reage com uma molécula que já está num outro estado mais desorganizado, e a gente forma moléculas de um gás, né, CO2. Formamos aqui também vapor de água. Então, a gente parte de moléculas sólidas e outra gasosa, né? A gente tem aqui um mol aqui de moléculas sólidas e 6 mols de moléculas gasosas, e a gente consegue obter 6 mols de moléculas no estado gasoso e 6 mols aqui vapor, né? Que a gente poderia também estar colocando em gás, mas a gente tem mais como vapor. Vou entrar aqui na definição, diferença de vapor e gás, né? Mas a gente não entrar aqui no diagrama de fase aqui da água. Mas aqui a gente parte de estruturas bem organizadas, uma bem organizada, outra mais desorganizada, e chega em duas estruturas aqui de grau de estado físico que estão bem desorganizadas. Então aqui a gente já desorganizou as vizinhanças. Isso aqui a gente vai mandar para a vizinhança. A gente está eliminando pela expiração CO2 e água. Então a gente já desorganizou as vizinhanças. Então essa desordem que a gente faz nas vizinhanças, ela já vai ser ela já é um componente importante para a gente se manter organizado. Então, aqui, pessoal, eu vou colocar alguns valores aqui, eu vou apagar essa parte aqui do quadro e vou colocar alguns valores para a gente calcular qual seria a variação de entropia dessa reação aqui, tá bom? Vou apagar aqui. A gente ganhar um pouco de espaço e verificar se realmente há um aumento da entropia das vizinhanças. Qual seria esse aumento? Vou apagar aqui e reescrever ela aqui para a gente ganhar mais espaço. Então, vou escrever aqui oxidação aqui da glicose. Aqui é importante a gente estar colocando o estado físico aqui. Desculpa, pessoal, aqui é sólido, né? Então, estrutura organizada, mais oxigênio, que com gás, né? Que a gente vai inspirar, que é fundamental. Que vai ser o agente oxidante aqui desse processo, é promover a oxidação da glicose. Formando agora moléculas no estado de agregação mais disperso, né? Em relação ao que a gente tinha antes. A gente tinha um sólido e gás. Agora a gente tem um gás, mas aqui vapor de água, que vai ser bem mais desorganizado, bem mais disperso do que uma estrutura sólida ou líquida, né? E a gente tem valores agora, dados termodinâmicos, para a gente trabalhar. A variação de entalpia padrão dessa reação aqui, ela é aproximadamente, eu vou passar aqui para facilitar os cálculos, passar para quilojoules, ela de aproximadamente é um processo exotérmico, né? A gente sabe disso, é um processo que ocorre com liberação aqui de calor, aproximadamente 3, 2, 2, que daria aqui aproximadamente 1.322 quilojoules ou 1.322 joules, né? Mol. E a gente tem também a variação de energia livre de Gibbs, pessoal, que é o que interessa mais para o organismo, que é a energia que a gente vai poder trabalhar para estar realizando os processos dos nossos vitais. Então, a gente tem uma variação de energia livre de Gibbs aqui, mais ou menos de 2.840 quilojoules, que dá 2.840.000 joules por mol. Bem, se a gente tem essas duas grandezas termodinâmicas, e a gente tem considerando a temperatura, vamos considerar a temperatura um equilíbrio térmico ali, uma temperatura próxima do corpo humano, 36 graus. Então, vamos passar isso aqui para a escala absoluta. A gente vai ter 36 graus Celsius. Vamos passar aqui para a escala absoluta, somar 273, tá?
Então, aqui fazendo a soma rápida, vai dar 9, 10, 309 Kelvin. De posse dessas três grandezas aqui termodinâmicas, a gente consegue calcular a variação de entropia. E a gente tem que observar que essa variação de entropia vai ter que ser positiva. Se ela for negativa, aí sim a gente vai ter uma variação de entropia do universo negativa, o que está totalmente contra a lei da termodinâmica, porque a gente sabe que a variação de entropia do sistema, ela sim vai ser negativa, que o sistema tomamos como corpo humano. Agora vamos calcular das vizinhanças. Então, a gente vai usar aqui ΔG vai ser igual a ΔH menos T ΔS. A gente quer achar o ΔS. ΔG eu tenho, tá? Então, vou passar o ΔG, vai continuar aqui desse lado da equação. Vou passar o ΔH para cá, subtraindo. Vou passar ele para cá com o sinal trocado, né? Ele é menos, vai passar aqui para mais, então vai ficar mais. E vou já dividir, passar isso aqui com o sinal, mantendo o sinal, né? Porque aqui é uma multiplicação, passar a temperatura para cá dividindo. Então vai ficar menos 309 Kelvin. Isso aqui vai ser a variação de entropia do sistema. Vou fazer a conta, os cálculos aqui rápido, tá? Na calculadora. Esse insight aqui deu na hora, eu ia trazer apenas os valores termodinâmicos, mas não pensei em calcular a variação de entropia, por isso eu não deixei os cálculos prontos. Eu ia deixar apresentar apenas o valor de ΔH e ΔG, para a gente já ver que já é um processo que, além de liberar moléculas no estado de agregação mais dispersas do que estava inicial, ou seja, a gente partiu de um sólido e um gás, agora a gente já tem um gás e um vapor. Então, em termos de dispersão de matéria, já teve um aumento da entropia, mas já vai ter um aumento da entropia maior ainda, porque a gente está liberando calor. E a gente sabe que calor é a forma de energia, de transformação de energia mais dispersa, né? De maneira mais desorganizada. Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui, vou abrir a calculadora, um momento. Menos 2.840.000 mais 1.322.000 dividido por menos 309 Kelvin. Então, a gente vai obter aqui uma variação de entropia positiva, como esperada, né? Então, mais importante do que o resultado é o sinal. A gente obteve aqui uma variação de entropia nesse processo de oxidação de 1 mol aqui de glicose de aproximadamente 4.912,6 joules Kelvin por mol de glicose. Então, esse aqui é o valor de variação de entropia. O que eu quero dizer com isso, pessoal? É a única forma que a gente tem de estar desorganizando o sistema? Não, mas é uma delas, né? A gente tem material que a gente vai estar, metabólitos que a gente vai estar formando, né? Do processo do metabolismo residual de outras substâncias. Mas, assim, pegando só a glicose para ilustrar, a gente viu que o processo de oxidação da glicose ela já tem uma variação de entropia positiva. Então, quer dizer, isso lá na equação que a gente vê, variação de entropia do universo tem que ser positiva, a gente já vê que a gente já tem um saldo positivo aqui, importante, que já é a oxidação da glicose, né? Então, a gente já tem aqui a variação aqui de 4.912,6 joules Kelvin mol, para compensar já alguma desorganização já do organismo, né? Alguma organização, ou seja, alguma diminuição da entropia
do sistema, que no caso seria nosso corpo. Então, aqui a gente já garante pelo menos 4.912, né, de organização, porque a gente já consegue desorganizar com isso. Agora, pensando que a gente não está ingerindo só um mol de glicose, né, que tem outros macronutrientes também, a gente for pensar para gordura, para proteína, que vai ter outras vias metabólicas, mas que também pode convergir para coisas em comum com a glicose, além de outros processos que a gente vai ter para desorganizar o entorno. Então, pessoal, foi uma questão aqui mais complexa que eu quis abordar essa situação aí da música do Chico Science e Nação Zumbi, que é, por sinal, uma das bandas mais importantes aí que a gente teve aí do cenário musical brasileiro, não só de rock, mas também da música brasileira popular. E eu deixo encerrar o vídeo com um trechinho da música aí do saudoso Chico Science. Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima aí. E deixem sugestões aí. Vou deixar o link também do WhatsApp que a gente tem para estar dando sugestões de resolução de questões, para a gente estar preparando aí para processos seletivos, concursos, e também estar aumentando um pouco as possibilidades de explanação, de discussão das questões de química. Abraço para vocês e até a próxima.